que eu vou utilizar, ela é um tamanho 28, tá? Já é de silicone, não precisa ser untada. E vamos lá começar a fazer a construção da massa da nossa torta. Muito bem, para começar a massa eu usei 2 copos de farinha de trigo, tá? Essa aqui tá sem fermento, também pode usar com fermento. E aqui a gente tem, eu coloquei na caneca, já derreti, a manteiga, tá? Aqui a gente tem 6 colheres de sopa de manteiga, que são aproximadamente quase 100 gramas aí, um ovo e um copo de açúcar, tá? Eu já coloquei aqui na tigelinha para poder ficar mais fácil para despejar. Esse um copo que eu usei, ele é um copo duplo, normal, de 300 ml. Aqui eu despejei já todos os ingredientes, eu vou mexer a massa e depois eu vou sorvar a massa. Depois que a gente mistura, é mão na massa mesmo. A gente vai apertando a massa, tá? Vai apertando até ela ficar totalmente homogênea e ficar soltinha. Nem ficar grudando no dedo e ficar com a massa soltinha. Então eu vou sorvar mais um pouquinho e já volto. Vamos lá, tá aqui, ó, pronta. Tá sorvadinha. Aqui eu mesma tô gravando, então ó, ela fica soltinha na mão, tá limpinho. Ainda tá grudando um pouquinho no meu dedo, eu vou colocar só mais um pouquinho de farinha pra ela desgrudar. E aí ela vai estar pronta. Eu vou mostrar o ponto dela depois de novo. Se precisar acrescentar um pouquinho mais de farinha pra ela não ficar grudando assim, coloca só mais um pouquinho. E aí a gente vai tampar com um filme e deixar 20 minutos na geladeira, antes de abrir ela no nosso tabuleiro. 20 minutos depois, tirei a massa da geladeira, olha como é que ela tá. Tá maleável. A gente vai fazer o quê? Vai tirar os pedacinhos, vai colocar aqui e a gente vai abrindo na forma. Eu vou fazendo um pedacinho pra vocês verem, a gente vai fazendo. E aí a gente vai fazer em toda a forma até ela tá pronta, ok? Muito bem. Depois de espalhada a nossa massinha, os 2 bizus importantes. Primeiro, não pode deixar a massa grossa. Veja bem, que ela tá fininha na bordinha. Se deixar muito grossa, porque ela incha um pouquinho, ela cresce no forno. Senão ela vai ficar muito pesada, buchuda. Vai ficar ruim pro corte, né? Porque fica muito grossa. E o outro é que a gente vai furar com um garfinho. Então a gente vai fazer furinhos de leve, tá? Também cuidado pra não furar muito a sua massa. A gente vai fazer uns furinhos de leve. Na lateral também. Que é importante. E bora mandar pro forno. Muito bem, enquanto a nossa massa tá lá no forno, a gente vai adiantando o nosso creme da torta para ele poder esfriando. Então, vamos no creme. Ok, é importante você deixar tudo separadinho para facilitar. Esse é o nosso creme, eu já despejei aqui o leite condensado, que pode ser da sua preferência, tá? Ele não precisa ser muito denso, pode ser mais fluido, não tem problema. Aqui tem 1,5 latas de leite condensado, porque como minha forma é de aro grande, eu tô fazendo uma receita e meia, ok? Então, vamos de 1,5 latas de leite condensado. E aí eu vou despejar. Aqui eu já tirei aquela pelezinha do ovo, né? Tem só a gema. Então, eu coloquei aqui 2 gemas, mas se você for fazer uma receita menor com 1 lata só de leite condensado, pode colocar uma gema só. Aqui eu já separei também 1,5 copo de leite e no leite eu já acrescentei 3 colheres de sopa de maisena, o mesmo esquema, vou jogar aqui. E depois vou colocar 1 colher de sopa de baunilha, ok? Então, se você for fazer uma receita menor, você pode botar um leite condensado, uma gema, 1 copo de leite e colocar 2 colheres de sopa de farinha de maisena, que já é o suficiente, diluída, tá? Mexe bem no leite para poder diluir, para não empelotar.
tá? O fogo ainda tá desligado. Eu vou mexer para ele ficar bem homogêneo. Vou colocar agora a baunilha e vou mexer. Muito bem, despejado aqui uma colherzinha de sopa de baunilha, eu vou mexer bem, o fogo ainda tá desligado, eu vou mexer até ficar bem homogêneo. Você pode utilizar, tá, essa pazinha aqui, igual eu tô utilizando mesmo, uma pá mesmo de bolo, mas eu prefiro, quando eu faço cremes, usar o fouet, que é esse instrumento aqui, tá? Que é tipo um batedor de ovo, que para você mexer, eu acho que fica melhor. Ele não tem perigo de empelotar e é bem melhor porque a massa o creme fica mais lisinho, tá? E aí não tem esse problema de ficar empelotado ou de queimar bordinhas no fundo. Então eu vou mexer e depois eu vou mexer com o fouet. Agora sim, liguei o fogo e aí eu vou mexendo. A gente vai mexendo sem parar. O fogo tá médio ou baixo, tá vendo? Não tá nem muito alto, eu tô deixando ele no médiozinho baixo. E aí a gente vai mexendo. Vai mexendo até ele formar um creme. Vai ficar um creme bem lisinho. Daqui a pouquinho a gente volta, quando ele estiver no ponto certo. Enquanto a gente tá mexendo o creme, vamos lá. Mistérios do creme. Tem que ter paciência de ir mexendo, para ele não empelotar. Vamos parar um pouquinho, dar aquela descansada, daqui a pouquinho volta de novo. Não pode parar um tempo muito longo, que é para ele não empelotar. Mas Vivi, não tem fouet, só tenho aquela espátulazinha. Serve? Serve. Mas meu creme não pegou ponto, o que eu faço? É só você pegar um pouquinho mais de leite, mas é bem pouquinho, tá? Coloca um pouquinho na canequinha e coloca mais uma colherzinha de sopa de amido de milho, né? De maisena, e dissolve na caneca. Então mexe bem na caneca, bate bem lá e depois você despeja aqui, porque o creme que já tá aqui no fogo, ele já tá quente. Se você jogar, simplesmente pegar a colherzinha de sopa e jogar aqui em cima, ele vai criar um monte de gruminhos no seu creme e aí não vai ficar com um sabor legal, não vai ficar com uma boa textura. Então, dissolve primeiro, vai jogando, despejando aos pouquinhos e mexendo nesse ritmo, vai jogando, vai mexendo para poder dar o ponto. Mas eu não tive paciência de esperar, coloquei mais uma colher de sopa e aí ficou muito grosso, muito espesso o meu creme, ficou duro. O que eu faço? Despejo um pouquinho de leite, ligo no fogo baixo e continua lá, mexe, que ele vai voltar no ponto de creme, tá? Mas cuidado para não pesar a mão na maisena. Então, se colocar a quantidade certinha de maisena e tiver paciência de ir mexendo, ele vai dar o ponto certo. Você não vai precisar ter pressa. Mas se por acaso você já não tem aquela habilidade, né, amiga, na cozinha, e aí deu alguma besteira. Então, a gente tem as opções. Se ficar mole, acrescenta a maisena primeiro dissolvida, depois você vai acrescentando e mexendo. Ou se ficar muito duro, porque botou maisena demais, é só acrescentar o leite e mexer que ele vai voltar na consistência correta. Se por acaso ele criar grumo, Vivi mesmo mexendo, não tive habilidade, criou grumo, o que eu faço? Meu creme acabou? Não acabou. Dá pra gente salvar, né? Se você não tiver feito muitos gruminhos, dá pra gente salvar. Como que a gente salva? A gente salva ou batendo no liquidificador, depois que ele acabar. Agora tá chegando mais perto do ponto, ó. Aí a gente tem que ir mexendo mais firme e ir tirando ele das bordinhas, porque as bordinhas é que, se deixar, vão ficar mais espessas e vai criar aquele grumo. Então, o que a gente vai fazer? A gente bate no liquidificador e ele vai voltar a ter essa consistência de creme lisinho e brilhante. Ou você pode usar o mixer, se você tiver o mixer também é uma opção. Na sua panelinha mesmo, como ele tá aqui na minha, você pega o mixer, desliga o fogo, claro, sempre, né, pra gente mexer na receita, e aí você bate com o mixer, ele vai voltar a ser um creme e vai tirar essas bolinhas, esses gruminhos que criou, ok? E aí a gente não perde, só não coloca o creme na massa com aquele gruminho, porque aí não vai ficar legal, né? Ele vai ficar feio, vai ficar com uma textura ruim, a pessoa vai comer, vai ter umas bolinhas de maisena ali, não vai ficar legal. Então, vamos se concentrar, fazer com calma, porque receita é paciência, é perseverança. Agora já tá no ponto, ó, tá um creme mais espesso, bem lisinho. Aí eu vou desligar o fogo,
e a gente vai deixar esfriar. Lembrando que a gente vai cobrir, tá? Porque se deixar assim, ele vai criar um filme, uma película dura e a gente não quer. Então, a gente vai cobrir depois para ele poder ficar legal. Vamos lá, depois que a gente tirou do fogo, né, ela já tá aqui, não precisa ficar muito dourada, tá? Pra poder não ressecar muito, então ela vai dar aquela assada enquanto estava fazendo o creminho, lembra? A gente deixou ela assando, ela já tá meio morninha, vou esperar ela esfriar mais um pouquinho. Nosso creme, né, que já tá pronto. Também tô deixando esfriar o creme. O que eu fui fazendo? Você já vai cortando as frutas, porque eu vou fazer de frutas. Você pode fazer só morango, você pode fazer só de maçã, só de uma fruta da sua preferência, ou pode fazer com várias frutas. Eu vou fazer uma torta de frutas para amanhã, pro Dia dos Pais. Eu quero adiantar já hoje, então eu já vim fazer. E aí já tô cortando a fruta. Aqui eu já comecei a cortar as maçãs, cortei bem fininha. Não se preocupa, tá? Fica com medo dela ficar pretinha, não, porque a gente vai botar o gel de brilho e vai ficar ótimo. Vou usar também o pêssego em calda e vou usar as uvas verdes, tá? Que são as frutas que eu tenho. Para você conseguir dar esse corte bem fininho na maçã, dar esse corte... Deixa eu ver se eu consigo aqui, Brasil, dar um foco. Aqui, olha, bem fininho no pêssego. O ideal é que você use uma faca mais apropriada. Essa aqui é uma faca que a gente usa para cortar tomate. Aquela faquinha, essa faquinha é boa para você dar esses cortes fininhos. Ah, Vivi, não tem uma faca específica, né? Usa a faca que você tem na sua casa, não tem problema, ok? Você pode usar a faca da sua casa. É que a faquinha, na verdade, se você usa uma faquinha mais apropriada para dar o corte, você consegue extrair o melhor dos seus produtos, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta pra gente fazer já a montagem da nossa torta. Muito bem. Depois já tá mais fria, eu despejei, né, aquele creme, conteúdo aqui, espalhei e já comecei a fazer o encaixe das frutas. Comecei com a maçã, que é a fruta maior, né, e depois a gente vai fazer com o pêssego e as uvas no meio, ok? Então a maçã, eu fui encaixando uma do lado da outra, depois a gente vai fazendo o quê? Vai casando uma entre a outra, para poder ficar um formato bonitinho. E aí eu vou terminar as maçãs, depois eu volto. Tá aí, eu já fiz a maçã, fiz a florzinha de pêssego e agora eu vou finalizar com a uva, um cachinho de uva para dar um toque final. Tá aí, eu preferi tirar o cachinho de uva, você pode colocar com cacho, né, com cabinho, mas aí assim fica melhor, porque pra cortar a gente fica tudo comestível. E aí depois a gente vai jogar o gel de brilho por cima, que é a nossa próxima etapa. Para nossa receita, a gente vai fazer o gel de brilho. Para o gel de brilho, a gente vai precisar de 2 laranjas espremidas, coa a laranja depois para poder tirar gominho, caroço, essas coisas que possam ter vindo na hora de você espremer. Então eu já botei aqui as 2 laranjas espremidas e coado. E aí eu já despejei aqui 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de amido de milho, né, maisena, e vou mexendo. Mesmo esquema do creme, a gente vai mexer até ficar bem aquela mistura homogênea. Quando ficar homogênea é que vai pro fogo, tá? Para não empelotar. E a gente pode usar tanto essa espátula quanto o fouet. Vai mexendo sempre. No creme, a gente levou quase 10 minutinhos mexendo lá, um pouquinho menos. Aqui vai ficar pronto mais rápido, uma quantidade menor, então fica pronto rapidinho, tá? Conforme ele for cozinhando, ele vai ficando mais cristalino. Olha o ponto que ele tá ficando, ele vai ficar bem cristalinozinho, fica levemente amarelado, mas depois ele vai ficar transparente na receita, não se preocupe, tá? Se você quiser uma cor para esse gel de brilho, o que você pode fazer? Pode colocar a gelatina, uma gelatina vermelha ou uma gelatina verde, ou você usar a corante em gel, também é uma opção, para que ele fique vermelhinho. Quando eu fizer a torta de morango, aí eu vou ensinar vocês a fazer o gel de brilho de morango, tá? Eu não faço com esse aqui, com essa receita, faço com outro gel de brilho, que é o gel de brilho com gelatina, mas aí eu vou fazer numa outra ocasião depois para mostrar para vocês quando a gente usar frutas vermelhas, tá?
Depois do gel pronto, ele ainda tá quente, ó, tá saindo fumacinha ainda, desliguei o fogo, vou esperar ele dar uma esfriada. E a gente vai cobrir essa torta, né, que eu fiz. E ainda sobrou massa e sobrou o recheio. Eu então montei 4 mini tortinhas. Eu não tinha forma de torta específica, então eu usei forminhas de cupcake mesmo, de silicone, tá? Igual daqui, é uma forma de silicone que fica mais fácil pra desenformar depois, tá vendo? Ó como é que fica soltinho, ó. Mas ela vai levar pra geladeira com a forma ainda, tá? Só depois que ela sair da geladeira que eu vou tirar. Mas nota que é fácil de fazer a retirada depois. E aí eu vou despejar um pouquinho só do gel aqui em cima, tá? Tanto desse quanto do outro. E pra fechar, jogando gel de brilho, a gente vai, ó, jogando aos pouquinhos, com a colher, vai derramando, vai espalhando. Eu joguei aqui também, olha como é que dá um brilho legal, olha as uvas, que coisa linda. E a gente vai pra geladeira, ele vai ficar mais ou menos 1 horinha na geladeira e tá pronto pra servir.